mensagem aqui do Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo Hebreus. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o velho. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Passar a minha palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece inicial. Convidando a Deus, Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre, nosso divino amigo, nosso irmão maior. Agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, onde viemos buscar conhecimento, amparo, preventivo, compreensão, serenidade, para podermos trabalharmos em nós mesmos esses ensinamentos e vivenciá-los em nossos lares, em nosso convívio social, no nosso convívio. Pedimos ao Pai que abençoe todos nós aqui presentes e pedimos que ampare também aqueles que queriam estar aqui hoje e por algum motivo não puderam comparecer. Pedimos ainda aqueles que perambulam pelas ruas, sem destino, aqueles perdidos no mundo do crime e da droga, aqueles nos cárceres, nos asilos, nos abrigos, nos hospitais, que recebam, de alguma forma, um eletivo, uma esperança, aqui, mexendo em suas emoções, que será o tema dessa noite. Vejam o amor do Cristo, o amor do Pai, e trabalhemos juntos para a nossa renovação. Senhor, queremos também pedir que em tua nossa expositora amiga dessa noite, que suas palavras toquem em nosso coração e nos façam sair daqui pessoas um pouquinho melhores. E mais uma vez, Jesus, pedimos, permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, essa noite o expositor que tinha sido convidado por algum problema particular não pôde comparecer. Então, de última hora, nós convidamos a Elizabeth, não vou errar agora, Elizabeth Oliveira, que é trabalhadora lá da Associação Espírita Padre Antônio Oliveira, mais conhecido como Centro da Dona Geni. Gentilmente, ela veio suprir, né, a nossa falta de palestrantes da casa.
Então, nós não temos essa ainda, né? Como eu disse a ela, e ela vai falar para a gente o tema hoje, aprendendo com as emoções. A qual eu passo a palavra, Elizabeth. Boa noite a todos. Boa noite. É uma satisfação, é uma honra muito grande estar aqui. E logo que eu cheguei, eu não conhecia, né? Logo que eu cheguei, eu comentei com a Márcia. Essa entrada aqui mexeu com as minhas emoções. É um lugar muito agradável, né? E muito oportuno. E eu agradeço muito a espiritualidade por ter me conduzido aqui no dia de hoje. E podem acreditar, estou muito feliz. E se eu fosse subir naquela balancinha ali, eu confesso que a minha presença aqui hoje ia tender para o lado de cá, do coraçãozinho, não o lado de lá da razão. E essa palestra já foi ministrada. Eu confesso que quando a Márcia me ligou, eu falei, eu vou ministrar essa palestra lá hoje, mas eu confesso a vocês que eu só coloquei aqui no pendrive, só mesmo para definir o tema, porque na verdade o que eu vou falar não tem nada a ver com o que eu elaborei. Ainda mais que eu entrei aqui e já percebi tudo diferente, aí eu estou sendo intuída a seguir por outro caminho. Mas vamos dar início. Deixa eu aproveitar aqui só um inicinho aqui, só que define o que a ciência, né? Kardec nos diz que nós, espíritas, podemos e devemos passar pelo crivo da razão, tudo que nos é informado, nos é passado nas palestras. A gente tem o poder e dever de raciocinarmos em cima daquilo, inclusive questionarmos se aquilo ali é conveniente ou não, né? A gente não precisa ficar vivendo uma fé não raciocinada. Nós temos sim que viver a nossa fé, temos que pensar sobre ela, refletirmos. E se algum dia alguém propor algo diferente daquilo, por que não aceitar se é para o nosso progresso? Então, baseado nisso, eu trouxe uma mera definição da palavra emoção. Essa palavra vem do latim, que significa ex movere, que quer dizer mover para fora. Então, quando eu falo emoção, sentir, eu coloco para fora aquilo que eu sinto. Então, quando eu chego, que eu vislumbro esse ambiente agradável, porque eu queria dizer para vocês aqui que eu me senti bem nesse ambiente. É colocar para fora, né? Nós temos várias fases, né? O nascer, o crescer. E na infância, é muito comum nós percebermos pequenos essa expressão, esse mover para fora de forma muito espontânea, né? As crianças, elas não controlam muitas emoções, não, né? Aí você fala assim, menino, você é levado. Às vezes o menino, se ele gosta, ele fala que gosta, se ele não gosta, ele fala que não gosta. E aquela emoção, eles vivem intensamente as emoções e eles expressam de uma forma. Já o adulto, ele já começa a perceber que ele tem que haver um controle dessas emoções. E nós, enquanto pais, avós, né, quando a gente educa as nossas crianças, a gente tem essa preocupação de trabalhar hoje as emoções, porque nós percebemos que o ser humano progrediu muito. Hoje o que nós temos de acesso à informação é uma gama enorme de recursos e nós estamos percebendo que está faltando muito o equilíbrio das emoções. Outro dia eu estava vindo da Universidade Federal, aí parei de sinal e recebi uma folha de ofício tamanho A4 assim, dizendo que me parece que no dia 6 de novembro, próximo, vai haver algum movimento na Câmara Municipal com relação ao índice de suicídio aqui em Juiz de Fora. E aí, quando a gente fala dessa questão do índice de suicídio, nos remete à questão das emoções. O que leva uma pessoa ao suicídio? Né? Nós temos conclusões científicas que, na verdade, aquelas pessoas que chegam ao extremo de querer tentar contra a própria vida, na verdade, elas não queriam exterminar com a vida. Elas queriam exterminar com a dor, com a emoção não entendida. Esse, na verdade, seria o propósito. É uma fuga, mas não da vida. É uma fuga da dor. Então, quando a gente fala de emoção, de equilíbrio de emoção, nos remete a muitas coisas. E eu confesso que hoje, na hora que a Márcia me ligou, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu pudesse, porque nos é dado o dom do esquecimento. Não sei se eu vivi naquela época de Jesus, né? Mas eu fiquei imaginando, como que Jesus
lidava com as emoções. E o que tem a ver as emoções, o tema emoção, com a doutrina espírita? Onde que eu encontro isso? Na doutrina espírita. E aí eu fui buscar entender um pouco como que era o comportamento do mestre, que é o nosso exemplo, modelo e guia. E eu não encontrei nada diferente, que eu pudesse concluir algo diferente, é de que ele foi o próprio exemplo de equilíbrio das emoções. Hoje as grandes empresas contratam profissionais para elaborar projetos voltados para a questão da inteligência emocional, a questão do materialismo. Hoje as grandes empresas investem nesse ponto, sem esquece muitas das vezes que essa emoção não está atrelada só ao que é material. Nós temos um processo reencarnatório aí que muitas das vezes vem justificar determinadas emoções. E eu refletindo como que era a postura do mestre com relação às suas emoções, a gente percebe que existem várias passagens do Evangelho que ele nos deixa claro de que ele agia muito tranquilamente e muito seguramente. Quantos de nós buscamos essa tranquilidade e essa segurança ao agirmos? Jesus, certa feita, todo mundo lembra dessa passagem, no Monte das Oliveiras. E pela manhã, bem cedo, voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Vamos percebendo como que foi o trato com a emoção, Trouxeram a mulher em adultério, e a cena passa na nossa cabeça. Não trouxeram assim, de uma forma, não conduziu ela de uma forma tranquila, serena. Foi aquela coisa abrupta, jogaram inclusive. E pondo-a no meio, em destaque, em evidência, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E perguntou ao mestre: tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Na verdade, ele foi colocado à prova ali. Ele era muito perseguido e ele foi colocado à prova. E vamos ver o que ele vai falar. A mulher adulta, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Mas Jesus, olha a postura dele. Inclinando-se, ele não subiu no monte, não se colocou em posição de, numa tribuna, de elevado, não elevou-se. Ele inclinou-se e escrevia com o dedo na terra. Ele não subiu numa cadeira ou ele subiu numa pedra e se posicionou numa posição de elevação, não. Muito contrário, ele desceu no chão. E aí, com o dedo na terra, ele ficou. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais, disse-lhe a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Porque ele perguntou, quando perguntaram: o que você acha disso, adultério? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Essa foi a resposta de Jesus para eles. E de repente ele viu que todo mundo foi embora, só ficou ele e a mulher ali. E ela, muito sentida com aquilo, com a emoção, hoje ele me salvou, ele me tirou da morte. E ele disse apenas a ela: vai e não peques mais. Então Jesus sabia que estava sendo testado. E nós, quando estamos sendo testados, qual que é a reação nossa? Porque nós somos testados o tempo inteiro. Se eu sou mãe, eu sou testada pelo pequenininho ali que está, Ele testa a gente, filho testa a gente o tempo todo, Se eu sou casada, eu sou testada o tempo inteiro com meu esposo. De alguma forma eu sou testada, Nem que seja tem um lado positivo de ser testada e tem um lado negativo. Na minha relação de trabalho, eu também sou testada. E como que nós nos reagimos com relação a isso?
O mestre veio aqui e nos apontou alguns caminhos. E existem outras infinitas passagens, quando eu fui pensar, né, qual que era a postura dele com relação às emoções. E, na verdade, a gente não é de surpreender, porque, como sendo nosso modelo e guia, estamos longe de alcançar esse equilíbrio, essa segurança, mas é necessário nós tratarmos com cuidado dessas emoções. Imagine se, por qualquer coisa, nós explodíssemos, não tivéssemos o controle. Muitos irmãos procuram as casas espíritas, às vezes nem é da doutrina espírita, né? Mas procuram as casas espíritas, que é um pronto-socorro, para estar ali através de uma palestra ou de um passe, pedindo ajuda, né? Até mesmo o equilíbrio das suas emoções. E não é muito incomum nós ouvirmos por aí comentários do tipo assim: eu fui lá no centro Jerônimo Mendonça, mas eu achei que lá fosse mais forte, não resolveu nada na minha vida, eu continuo do mesmo jeito. Eu continuo deprimida, aliás, a coisa até piorou, o centro é fraco. E aquele médium lá que eu achava que fosse bom, nossa, fraquíssimo. Muitas das vezes, né, as casas espíritas têm todo um trabalho, né, de seriedade, que nos conduz à busca de um equilíbrio, do conhecer a ti mesmo, né, como o velho Sócrates nos ensinou, né, e a gente não, esse autoconhecimento, ele leva tempo, não é da noite para o dia, não é verdade? Na verdade, em 8 de abril de 1977, mais ou menos 42 anos atrás, nascia a mais velha de uma família de 3 filhos. Eram 2 homens e nascia a primogênita, que era uma mulher. Ela nasceu, ela foi, na verdade, muito desejada, porque havia havido casal, né? Havia havido 2 perdas gestacionais, 2 abortos, e essa menina veio e conseguiu. Então ela foi muito esperada, muito desejada por ambos, pelo casal. E o tempo foi passando e essa menina foi crescendo. Por volta de 10, que é a lembrança que ela narra que tem, ela começou a perceber que os pais sempre brigavam, sempre discutiam. Aquela coisa que hoje, se a gente for olhar na psicologia, seria recriminado, né? Como é que você vai discutir na frente de filho? É muito comum, a gente acha que não, mas... E ela cresceu vendo os pais discutirem perto dela. E era frequente as discussões, ela não presenciou nenhuma agressão, mas era muito frequente as discussões entre o casal. Eles se ofendiam, e a criança ali ouvindo. E logo que terminava a discussão, a mãe da menina ia para dentro de um quarto e ali ela chorava. E ela chegava a passar 2 dias, 3 dias confinadas naquele quarto depois da discussão. E ela, a menina, foi crescendo, ouvindo aquilo, vendo aquilo. Ela ficava muito angustiada, porque na verdade ela não queria aquela situação. E as crianças, quando vivem num ambiente de conflito, e hoje a gente trabalha com isso, a gente percebe que elas sentem muito. E com essa menina não foi diferente. Ela ouvia os pais discutindo, o coração acelerava, disparava, as emoções se confundiam, ela se via no meio daquilo ali. O tempo foi passando, a menina foi ganhando uma certa idade, 12, 13, 14 anos. Quando ela começou a ganhar 12, 13, 14 anos, as discussões não terminaram. Só que alterou um pouco os fatos. O pai da menina começou a chamar a menina e falar para ela, discutia, e ele deve ter percebido, não sei, que aqui estava mexendo muito com as emoções da menina. E ele começou a chamar o menino, vem cá, várias vezes, repetiu várias vezes. Ele chamava e falava assim, olha, você vai crescer e você vai entender tudo isso, você vai ver que a sua mãe é que tem culpa, a sua mãe é que tem culpa, eu estou certo, ele falava. E aquilo foi se repetindo, repetindo. E a filha criou um mecanismo de defesa que quando o pai falava isso, ela simplesmente fazia assim.
Aí ele falava, não adianta você tampar o ouvido, porque você vai me dar razão quando você crescer. E a menina, porque ela não queria. Ela só lembrava de quando a mãe discutia com ele, ia para dentro do quarto, chorava, e ela sentia por isso, sentia dor pela mãe. E ela não queria aquela situação. Ela não queria afrontar o pai, mas ela estava no meio da situação. E ela tampava os ouvidinhos, tipo assim, eu não quero ouvir você falar mal da minha mãe. E ela começou a enxergar essa mãe como uma coitada, né? Vulnerável, quer dizer, ela só chora. A menina foi crescendo. Chegou um determinado momento que a menina, felizmente, casou. Ela nem passava pela cabeça dela. Inclusive, ela falava com as coleguinhas, nossa, nunca vou casar na minha vida. Só que ela se namorou, né? Com 19 anos, ela teve o primeiro namorado, foi o primeiro tudo na vida dela, e que ela se encantou. E que, coincidentemente, esse namorado não tinha uma história familiar também exemplar que o induzisse a querer casar. Mas eles se apaixonaram e eles casaram. Ela casou com 19 anos, ela era muito novinha. Mas foi um amor à primeira vista. Então, em determinado momento da vida de casado, logo nos primeiros anos, ela começou a conviver muito com a família do esposo e percebeu algo diferente naquela família. Ela começou a perceber que nos encontros de Natal, nos encontros de aniversário, aquela família tinha uma maneira diferente de se relacionar do que aquela que ela tinha visto. Eles tinham por hábito, por exemplo, toda vez que se encontrasse, né, mais que morasse na minha cidade, olá, tudo bem com você, Márcia? A Márcia é minha irmã. Dava 3 beijinhos. Oi, mãe. Cumprimentava a mãe abraçando, cumprimentava o pai abraçando. Tinha essa coisa que ela não estava acostumada com isso. E isso começou a chamar a atenção dela. E quando chegava em alguma festa, em algum aniversário, ela começou a perceber que as pessoas choravam de emoção. E ela começou a se questionar. Aí, às vezes passava uma mensagem bonita aqui, às vezes nós não estamos aqui na casa espírita e vemos uma mensagem bonita que nos toca, que nos faz chorar. Ela começou a experimentar isso e ela não conseguia chorar. Ela falou assim, meu Deus, eu tenho problema. Por que todo mundo se emociona, chora e eu não consigo chorar? Ela não conseguia chorar. E ela foi procurar uma ajuda para entender o porquê ela não conseguia chorar. Porque a ajuda tem, na casa espírita tem, no atendimento fraterno. Se você não tiver uma intimidade com a doutrina, mas tem outros recursos, tem psicólogo, né? E ela foi buscar os que ela tinha no momento. E ela foi, para entender por que ela não chorava. E então ela foi questionando, foi descobrindo, porque quando eu procuro um terapeuta, na verdade não é ele que vai me dar a resposta. Ele vai dar para você direção, ele vai te mostrar caminhos. E você vai começar a perceber. E ela começou a perceber que, na verdade, ela tinha dificuldade de chorar porque ela fez uma leitura muito séria lá atrás. Lembra que a mãe, quando brigava com o pai, ia para dentro do quarto chorar? E aí ela começou a entender que o choro era sinônimo de fraqueza, de coitadinho. Então ela não podia chorar perto das pessoas, porque senão eles podiam achar que ela era uma coitada, que ela estava sofrendo muito. E ela não queria passar essa impressão para as pessoas. E aí ela começou a descobrir que ela podia sim chorar. Ela podia chorar. E inclusive ela passou a chorar mais quando ela se tornou mãe. Quando ela deu à luz ao primeiro filho, ela teve um aborto e chorou pela dor da perda. Teve uma segunda perda gestacional e chorou por sepultar sua filha. Depois ela teve outros 2 filhos e ela chorou de emoção por vê-los. E hoje ela ainda chora. E um dia ela chorando, o filhinho dela perguntou, mamãe, por que você está chorando? Era uma comemoração na escola. E ela começou a chorar, Dia das Mães, né? É muito comum as mulheres se comoverem, é uma homenagem muito bonita. E ela começou a chorar, mamãe, por que você está chorando? Perguntou o filho. É porque a mamãe está muito feliz. A mamãe está emocionada. A mamãe está se sentindo a melhor das mães por ter você como filho. E aí, ela passou a explicar para os filhos que chorar faz bem. Ela começou a entender, ela passou essa lição para os filhos. E hoje ela, além de ensinar os filhos e explicar para os filhos que quando ela está triste, o porquê ela está triste, porque eu não tenho que esconder do filho, você não tem que esconder porque você está triste. Não, o papai está nervoso, porque hoje eu tive um trabalho, foi cansativo. Ele tem que entender isso, porque senão
ele vai fazer a leitura que ela fez da mãe, que não pode chorar. Então hoje, ela além de ter esse cuidado de tratar as emoções, ela se tornou advogada na área, inclusive ela atua muito na área de família, e ela percebe que a quantidade de pessoas que chegam no escritório com conflitos e que talvez faltasse uma coisinha assim de controle emocional, de inteligência emocional, ou seguir os passos do mestre, parar, sabe aquela coisa de contar 10 vezes? Ela percebe que muitas das vezes falta isso nas pessoas, esse controle das emoções que Jesus nos ensinou. E essa pessoa que eu lhes contei, sou eu. Eu vivi isso tudo. Eu vivi isso tudo. E emoção é algo que a gente tem que entender. Nós temos um orador espírita, para quem já deve ter ouvido falar, que é o Haroldo Dias Dutra. Ele tem um canal, Dutra Dias, ele tem um canal e ele, felizmente, ele lançou um livro recentemente, e ele lançou essa semana, a Semana da Serenidade, onde ele trata com profundidade da questão das emoções. Ele fala de maneira espetacular. Quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo, depois eu vou passar direitinho. O Haroldo, ele é um juiz de direito, mas, sobretudo, ele é um orador espírita, e ele dá palestras tanto no Brasil quanto no exterior. E ele, no vídeo dele, ele vai tratar das emoções e a importância de nós entendermos e sentirmos e gerirmos essas emoções. E é muito interessante que ele conta um caso. Ele começa o vídeo dele, o vídeo 1, que é exatamente a questão das emoções. Entender que essas emoções, na verdade, elas não vêm para nos ferir, tá? Porque ela vem nos proteger. E ele começa a contar um caso que eu vou dividir com vocês. Ele fala assim: eu tenho uma amiga chamada Sueli. Ela foi convidada a fazer uma palestra no Rio de Janeiro, junto com outra amiga. E o motorista está levando as duas do local do evento, tinha terminado, para o hotel. Naquelas avenidas largas do Rio de Janeiro, movimentadas, que você precisa andar muito rápido, de repente esse motorista se distraiu e pegou uma entrada errada. E acabou parando nas portas de uma comunidade extremamente violenta. Bem, ele logo chegou na porta da comunidade, eles foram recebidos logo na entrada por 3 traficantes fortemente armados. Estavam com um fuzil AR-15 na mão. Imagina a cena. Apontaram para o veículo onde estava o motorista e as 2 amigas, a Sueli e mais uma. Apontaram, e falaram: mãos para cima, parem logo. O motorista, tremendo, imagina a emoção do motorista nessa hora, como que seria com você? Ele tremendo, abaixou o vidro e falou assim: moço, pelo amor de Deus, não deve ter essa tranquilidade que eu estou falando aqui não, pelo amor de Deus, eu peguei a estrada errada, estou com essas 2 senhoras aqui, levando elas para o hotel. E o traficante disse: não, abaixa o vidro de trás, abaixa o vidro de trás. Aí ele abaixou o vidro de trás. O traficante chegou no vidro, olhou para a Sueli, que era a palestrante, e falou assim: o que a senhora está fazendo aqui? Aí ela disse: meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, eu estava fazendo uma palestra falando de Deus, de espiritualidade. Aí o traficante deu aquele sorriso para ela e falou assim: a senhora parece muito com a minha avó. Falou assim para ela: toma cuidado por onde a senhora anda, hein? Pode ir. E aí naquela hora, o que eles fizeram? Aqueles 3 traficantes, ele virou o motorista tremendo na base, rapidamente, nem pensou, quase que ele não conseguiu ligar o carro, mas ele virou o carro, os traficantes se posicionaram e escoltaram o carro de volta até a saída da comunidade, até eles pegarem novamente, o lugar que eles tinham que ir. Essa história
que ele quis mostrar, que ele usou uma metáfora para explicar a questão das emoções, ela deixa claro para a gente a dinâmica da nossa mente, ele fala. Vem trazer exatamente o fato de que, por muitas vezes, essas emoções, dependendo da circunstância e como a gente reage, elas têm dois papéis. Ou ela vai ter o papel de ser um traficante que nos rouba e nos assalta, ou a emoção vai ter o papel de nos escoltar e nos proteger. E é muito interessante que ele faz uma abordagem sobre a questão das emoções como sendo necessário e vital para a nossa sobrevivência. E ele coloca que o homem, ele tem as emoções como uma forma de preservação da espécie, de preservação mesmo, e até de perpetuar a espécie. E ele faz uma análise da época do homem primitivo, o homem das cavernas, né? E que ali era a emoção à flor da pele. Então, se nós tínhamos aqui uma caça, nós não queríamos nem saber. Nós íamos ali vorazmente lutar um com o outro, mas a caça era minha, aquele instinto. Era questão de sobrevivência. E hoje não mudou muito. Tem determinadas emoções que nos tomam que é exatamente para nos proteger. É para nos proteger. Então, Haroldo foi muito feliz em nos apontar caminhos para nós entendermos essas emoções não como um traficante, alguém que venha nos amedrontar, venha nos sequestrar, mas que nós possamos entender essas emoções como verdadeiros guardiões, protetores, que nos escoltam, que nos protegem, porque as emoções nos protegem. E aí, se a gente começa a fazer uma análise, né? Hoje eu estou muito nervosa, né? E eu começo a deixar a emoção chegar, porque a gente luta contra a emoção. Então hoje eu estou com muita raiva. Eu vou conversar com a raiva. Olá, raiva, bom dia. Por que você está aqui hoje? Vamos conversar, né? Hoje eu estou com raiva porque infelizmente meu marido falou uma palavra que me ofendeu. Eu estou com uma raiva e aí eu quero ficar o dia inteiro com essa raiva ali. Aí você tem duas escolhas. Ou você vai nutrir a raiva até o final do dia, ou você vai fazer as pazes com ela. Você olha, tudo bem, você chegou, mas agora você está liberada para ir embora. Porque essa raiva, ela pode ser transformada em outras coisas. Ainda mais se ela perdurar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Essa raiva vai dar lugar a outras emoções. E essas outras emoções podem desencadear, inclusive, patologias, inclusive problemas. A depressão, por exemplo, é fruto de quais emoções? Será que é de uma só? Pode ser fruto do medo, porque o medo bateu na porta. Você esqueceu de conversar com ele. E aí, medo? Você lembra aquele dia que o meu chefe me chamou e me ameaçou que ia me mandar embora? Você veio, mas você quis que eu queria que você viesse, porque o medo te protege, concorda? Então, se eu tenho medo de perder o emprego, eu penso, o que eu posso fazer para melhorar? Às vezes, se eu melhorar no desempenho das minhas funções, além de eu liberar o medo para ele ir embora, porque eu vou me sentir mais firme, mais segura. Aí eu vou produzir mais, eu não preciso nem ter medo, você concorda? Eu deixo o medo ir embora. Aí ele vai dar lugar a outro sentimento, a outra emoção. Então, quando eu começo a receber as emoções como uma aliada, que vai me fazer progredir, a coisa difere, a coisa muda e ela me protege e ela não me adoece. Vocês estão entendendo a dinâmica? Como que é interessante? Porque muitas das vezes a gente resiste às emoções, né? A gente resiste às emoções. Então, ele ainda faz a seguinte comparação. É como se as emoções fossem um grande oceano. E toda emoção tem sua dinâmica própria, assim como o oceano. O oceano, para quem gosta de ir na praia, né? É tão gostoso aquela energia. Ora vem a maré alta, ora baixa, né? Ora ele está lá todo raivoso, mas de repente se acalma. As emoções é assim. Hoje eu levantei agitadíssimo. Quem de nós, né? Eu oscila muito. Mas a partir do momento que eu reconheço essa dinâmica e que essas emoções, elas podem ser entendidas, né, como auxiliadoras no meu processo evolutivo, a coisa muda. Eu mudo o foco, eu transformo isso. Então, por vezes aquilo que fica parecendo, né, um traficante, alguém que ameaça, que me sequestra, eu posso transformar aquela emoção em alguém que me escolta, em alguém que me protege. E é isso que ele fala o tempo inteiro. Você tem esse poder. E ele fala, inclusive, né, que a nossa mente, e não precisa nem dele falar, você sabe disso, ela tem um poder incrível.
Em algum momento da sua vida, você deve ter experimentado o poder da sua mente. O poder, a força que nós temos de mudar as situações. Né? A gente observa... deixa eu fazer uma pergunta. O senhor, me desculpe, quantos anos o senhor tem? 72. Ainda está novinho, não vai. Muito novinho. Meu sogro tem 93 anos. Ele tem 93 anos. E aí, eu fico observando, né, porque 72 anos é muito novinho. Uma criança ainda. Um rapazinho. Eu fico observando, gosto muito, amo os meus clientes. Eu falo que tem uma senhora, uma cliente minha, ela tem 75 anos. Teve uma colega minha de profissão que falou assim, nossa, uma vez conversando, ela falou assim, eu detesto atender cliente, principalmente os mais velhos, porque tudo eles têm que contar história. Eu falei assim, nossa, engraçado, eu amo atender os mais velhos, eu amo histórias. E eu observo, os meus atendimentos com as pessoas mais velhas, eu posso guardar na agenda, eles duram umas 3, 4 horas, porque eu dou corda. Eu amo ouvir histórias. E como que eu aprendo? E aquilo que ela traz para mim, eu aplico em outros casos, como ensinamento. E eu fico observando que essa faixa etária, dessa juventude de 70, 80, 90, esse povo maravilhoso, eles têm muito a nos ensinar. E eu já comecei a perceber, principalmente as mulheres, o quanto na vida ela administrou as emoções. Tem a velha história do pão, né? Do miolo do pão. Às vezes ela deixou de comer o pão, assim, ela tirava o miolo, ou vice-versa, porque ela deixava era um casal, né? Uma historinha que conta, que a vida inteira, desde a juventude, ficaram mais de 50 anos casados. Aí um dia estavam tomando café assim, ela olhou pro pão, ou ele olhou, não lembro direito. Aí falou assim, nossa, você me deixa comer o miolo hoje? Aí ela falou assim, claro que eu deixo. Aí ela comeu, ele saboreou aqui, disse, nossa, mas você gosta do miolo? Ela perguntou para ele. Eu gosto. Nossa, mas eu passei a vida inteira querendo comer a outra parte do pão que não era o miolo, porque achava para te agradar. Quer dizer, né? Então, quantas das vezes essa nossa juventude de 70, 80, 90 controlou essas emoções, né? Ou melhor, não deixou, não descobriu os prazeres, as coisas maravilhosas, não comunicou. Né? Porque é importante eu falar para o outro, é importante eu falar para o meu filho hoje a mamãe está triste. Por que, mamãe? Porque a mamãe viu alguém, não sei. Você tem que mostrar que você... E por que eu não posso dialogar com meu marido? Porque assim, olha, hoje você me ofendeu. Hoje você me ofendeu. Né? Então a gente tem esse problema de não tratar as emoções dessa forma. E que na verdade vai acumulando coisas e que na verdade chega um momento que explode. Então hoje a gente vê muitas famílias se dissolvendo e perpetuando uma tristeza infinita, porque os membros da família, as crianças são as que mais sofrem, exatamente porque não respeitaram a emoção do outro e nem a sua, né? E é o tal do conhecer a si mesmo. É importante a gente conhecer a si mesmo. E observando ainda um pouquinho os ensinamentos de Jesus, porque principalmente nas relações conjugais, nas famílias, a gente não tolera desaforo, não é verdade? Se o outro fala comigo num tom de voz X, eu quero levar mais ainda. Eu quase que eu subo na cadeira. Se eu sou menor que ele, por exemplo, graças a Deus ele nós temos a mesma estatura. Eu tenho que subir na cadeira, eu tenho que me impor. Eu nunca cedo. A gente nunca cede. E o relacionamento não vai para frente se não houver esse equilíbrio. A gente aprende isso. A gente percebe isso. Lembra que eu comentei que nem eu nem meu esposo não tivemos referências que nos fizéssemos acreditar que viver a dois, ter um casamento seria coisa maravilhosa? Pois é, nós casamos, temos 2 filhos, perdemos 2 e hoje nós somos conhecidos, a gente fala, né? Quando a gente escreve uma cartinha, vamos supor, o Nivaldo e a Márcia me convidaram a gente para ir na casa deles e tal, aí a gente tem por hábito escrever um cartãozinho agradecendo o convite, etc. A gente entrega e fala assim, um beijo da família feliz. Onde a gente vai, a gente coloca que nós somos da família feliz. Não é porque a felicidade é plena o tempo todo, não é isso. É porque eu nunca imaginei na minha vida que fosse possível um casamento dar certo, com o exemplo que eu tive. Mas é exatamente os exemplos, porque do lado de lá. Eu vou contar uma passagem que aconteceu do lado de lá.
A minha eu já contei, né? Que a minha mãe entrava dentro do quarto, chorava e eu achava que aquilo ali era fraqueza. Mas, lembra que eu falei que eu chegava na família do meu esposo e eu via coisas que na minha eu não via? Só que nem tudo que parece né? Eu cumprimentava a massa assim, né? Nem tudo que parece Aí agora, meu sogro com 93 anos, minha sogra com 83 desencarnou agora em setembro. E o tempo foi passando, eu fui convivendo mais, casando, eu relacionei mais. E um belo dia eu descobri, a minha sogra me contou, a gente era muito amiga, que ela e o esposo não viviam mais como marido e mulher. Só que ela não ia separar dele, porque ela já tinha mais de 70 anos e era inadmissível isso. Tinha um casal de 9 filhos, né? E por incrível que pareça, o quarto deles era um pouco menor que isso aqui, e o que os separava era um guarda-roupa que ficava assim. Aí a caminha dela ficava aqui e a caminha dele de lá. E eles fizeram 50 anos de casado. E a família muito católica, a minha cunhada falou assim, eu vou mandar celebrar uma missa de bodas de ouro, né? Ouro. E aí, marcou a missa, 9 horas da manhã de um domingo. Aí chegou lá e avisou, porque é assim, né? Chegou e avisou de última hora, pai, vai ter uma missa lá para comemorar nossos 50 anos de casado. Aí a minha sogra falou assim, eu não vou. Eu não vou. Ai, meu Deus, daqui, eu juro pra você, meu coração palpitou assim, né? Eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Eu falei assim, aí começaram uma lavação de roupa. Não, porque você separou o câmbio, ele me explicou porque você separou o câmbio. E aí, isso, aquilo e tal. E aí, eu já tinha uma certa maturidade, e eu falei, não, eu não vou, eu não tenho esse direito. Eu não posso fazer isso. Isso é deles. Aí, conclusão, foi só um na missa. Foi só um na missa. Teve a missa lá, tá, tudo bem. Passou, né? Mas na verdade, gente, não fazia sentido, né? Uma boda de ouro. Tudo bem. Exatamente, passou. O tempo passou. Aí meu sogro, muito amigo também, falava assim. Aí eu sentava na sala, já falei que gosto de conversar com a pessoa mais velha. Aí ele ficava, contava as coisas do passado. Aí um dia eu perguntei pra ele, meu sogro, se fosse hoje, eu teria 9 filhos? Do jeitinho que eu tenho? Não, minha filha, eu confesso pra você que eu tive 9 por ignorância. Mas por quê? Não, porque naquela época existia quase uma competição. Éramos 7 irmãos. O outro tinha um, aí tinha que nascer o outro meu. Então eu fui fazendo. Aí, quando nasceu meu filho, com vida, que é o Flávio Henrique, a minha sogra virou e falou assim, o Flávio Henrique não tinha nem um mês. Nós fomos lá para eles verem que ela já era acamada. Virou e falou assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, eu estava despedindo para ir embora. Virou assim e falou assim para mim, minha filha, eu não sei como que o Flávio é, mas não deixa não. Eu falei, o que, minha sogra? Não, porque o marido, né? Ele não respeitava, não. Eu ganhava criança, quase que no dia seguinte ele já queria. Eu custei entender. Queria o quê? Queria o quê, minha sogra? Não, esse negócio de não respeitar resguardo, ela tem um filho atrás do outro, tudo escadinha. O meu esposo é nascido em janeiro de 70 e a caçula nasceu em dezembro de 70. Janeiro, dezembro do mesmo ano. Então era assim. Então ela falou, cuidado, eu não sei como que ele é, ela não tem esse próprio filho. Mas não deixa não, minha filha, porque eu sofri muito com isso. E aí eu pergunto para ele, o senhor teria? Não, eu tive por ignorância. Ele fala isso, que ele teve por ignorância, mas naquela época era assim. Então eu entendo e analiso, começo a perceber como que eram as emoções, né? Eu tinha que fazer, porque a sociedade exigia que fosse assim, e se eu não tivesse, eu como enquanto homem, eu não ia demonstrar a minha masculinidade, a minha virilidade, então tinha que ser assim. E a mulher tinha que se sujeitar a isso, e ela me conta, quando eu estava, ela me revelou, ela era muito confidente. Um dia ela virou para mim e falou assim, ela já era camada há muitos anos, ela falou assim para mim, minha filha, se arrependimento matasse, eu falei, o que foi? Sabe esse meu filho, que ela tinha um filho que morava em cima da casa dela? Eu falei, pois é, um dia, porque eu já não aguentava mais, imagina, eu fico imaginando, casa de fogão além, ela teve todos os filhos dela de parto normal, nascia praticamente sozinha, porque até a parteira chegar, porque vinha a cavalo, ela morava num lugar, o primeiro filho dela, ela morava num lugar que chamava Mata Cachorro. Dá para imaginar como que é o lugar? Um lugar, não consigo imaginar. Então foi aquele sacrifício. Aí ela falou assim, chegou um determinado momento, quando chegou o quarto, quinto filho, não sei se é o quarto, quinto, um dos últimos, sexto, sétimo, ela começou a entrar em desespero.
e ela pensou em abortar o filho, e ela tomou um chá lá, para tirar esse filho. Aí ela falou assim, eu fico vendo, ela falou comigo, porque eu perdi 2 filhos, eu tive muita dificuldade para ter os outros 2, eu tive que fazer tratamento, porque eu descobri que eu tinha problema na circulação de sangue. E ela falou assim, eu fico vendo a sua luta, e eu fico vendo que um dia eu tentei tirar. E hoje é o filho que mais me dá a mão, que ele mora aqui. Você promete para mim que você não vai contar isso para ninguém? Ela desencarnou, deve estar me ouvindo agora. Mas ela está sabendo que é por uma boa causa, eu não contei para ninguém da família. E se você encontrar com alguém da família e quiser contar, eu vou falar que mentira. Porque a ideia é ensinar. E aí eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, quanta emoção essa mulher não deve ter vivido. E ele também, porque ele não é uma pessoa ruim. Quantas emoções eles devem ter, sabe? Esconder emoção, fingir. Né? Hoje a gente já está num patamar de evolução que a gente não precisa mais disso. E aí, quando foi em setembro agora, ela desencarnou, a Márcia sabe a história, e ela ficou 2 dias no CTI. Ela saiu do CTI, e aí ela ficou aqui de fora, e falando para a família, que não mora aqui, vem visitar e tal, meu sogro veio. E o meu esposo que teve a oportunidade de viver esse momento. Olha o que aconteceu. Ela saiu do CTI, foi para o quarto, aí meu sogro chegou para visitá-la, conversar, porque tinha um guarda-roupa, mas por eles serem mais antigos, eles se respeitavam. Não era aquela coisa, sabe aquela coisa, nem parecia que não era separado. Aí ele, né, tudo bem, e ela estava um pouco delirando, e tal. Aí, só para vocês terem uma ideia, eu que vim com ela na ambulância, segurando a mão dela, e ela virou e falou assim, quando a gente estava saindo, tá lá o Liquinho fazendo escândalo, tá gritando lá dentro de casa, tava delirando. Aí ele veio visitá-la, ela tinha uma birra danada com ele, Aí veio visitá-la, aí ele ficou com ela, meu esposo estava lá dentro, eu fiquei na porta do quarto. Olha o que aconteceu. Aí ele foi despedir dela, então tchau, ele, depois eu volto mais. Aí ele estava indo, aí quando ele estava no meio do quarto, mais ou menos, ela falou assim, em alto e bom som, volta aqui, Liquinho, me dá um beijo. Volta aqui e me dá um beijo. Mais de 60 anos de casado. Ele voltou, a beijou e chorou muito. Chorou muito. E foi o beijo de despedida. Porque ela desencarnou. Mas eu entendi aquilo ali, não sei se foi um perdão, mas foi um beijo. E hoje ele está lá, eu chego e falo, ela não faz muita falta, mas foi ela que errou. Eu sempre fui um ótimo marido. Aí dá vontade de falar assim pra ele, para, porque ela não está aqui pra defender. Mas eu não posso falar, porque eu tenho que respeitar a emoção dele. Eu deixo ele falar. Eu falei assim, não, mas ela realmente, né, eu fui um ótimo marido, não se preocupe. Não, mas eu fui um ótimo marido, nunca deixei faltar nada, eu fui perfeito. Ela é que era muito ciumenta. Aí começa a tentar explicar. Ela era ciúme, porque eu era muito bonito, tinha uma namorada e ela não podia ver uma menina. E aí começou. E ela que separou o cama, porque até hoje eu não entendi porque ela separou o cama. E aí começa. E ele está com 93 anos, numa carência tremenda, e sentindo uma falta enorme dela. E ele não aprendeu o ensinamento de Jesus, né? Tem uma passagem do Evangelho que trata da questão. Lembra que eu falei que a gente quer subir na cadeira para ter razão e falar mais alto que o outro? Nós não aprendemos a dar a outra face. Se meu marido me esbufetou, no sentido vulgar da palavra, eu não tenho coragem de virar e deixar ele me bater de novo. Isso é absurdo, né? Se meu chefe foi lá e me bateu na face, esse bater não quer dizer só, tá? Eu não tenho coragem. Se meu namorado fez isso, se a minha mãe fez isso, se meu pai fez isso, dar a outra face. Então, o Evangelho fala no seguinte para nós, dar a outra face. Vocês ouviram o que foi dito. Está lá em Mateus capítulo 5. Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe agredir de um lado do rosto, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a túnica, deixe que ele também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçar a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Foi isso que Jesus nos ensinou. E está muito atrelado às emoções. Porque nós temos aí uma emoção que é a questão do egoísmo, né? Às vezes eu tenho medo de dar, porque às vezes eu acho que a pessoa pode abusar da boa vontade.
E aí continua o ensinamento. O orgulho dos homens criou a ideia de honra pessoal. Segundo essa ideia, devemos responder o mal com outro mal. Um golpe com outro golpe, uma ofensa com outra ofensa. Por isso é que a lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente. Essa lei, em harmonia com os tempos em que Moisés vivia, estava tudo bem, lá sim. Mas veio Jesus e ensinou. Retribuir o mal com o bem. Dar a outra face quando lhe baterem no rosto. Aos orgulhosos, esse pensamento parecerá uma covardia, porque eles não compreendem que existe mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. É mais corajoso aquele que suporta. Não devemos, todavia, tomar esse pensamento de Jesus ao pé da letra. Por quê? Se deixarmos o mal prosperar, o bem nunca será maioria na terra. Se não colocarmos um freio nas atitudes dos maus, os bons serão sempre suas vítimas. O próprio instinto que o Haroldo fala lá de conservação, as emoções nos propicia isso, o instinto de conservação, impede que alguém entregue, eu preciso me proteger, entregue de boa vontade o seu pescoço ao assassino. Eu vou me entregar? Ele está me espancando, eu vou entregar? O próprio instinto de conservação, eu tenho que me proteger. A emoção, eu tenho que me proteger. O ensinamento de Jesus não impede a defesa. Não impede a defesa. Ele condena a vingança, é diferente. Convida-nos a apresentarmos ao agressor outra proposta de vida. A mostrar a ele que sua conduta está equivocada e que mais cedo ou mais tarde ele vai sofrer proporcionalmente ao sofrimento que causaram os outros. Ao dizer que apresentamos uma face quando formos batidos na outra, Jesus disse sobre outra forma, que não se deve retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo aquilo que abata o seu orgulho, que é mais glorioso para o homem ser ofendido que ofender, suportar pacientemente a injustiça do que ele mesmo ser justo, que vale mais ser enganado do que enganar, a moral cristã, ser arruinado do que arruinar os outros. A fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem a força para suportar pacientemente os golpes desferidos nos seus interesses e no seu amor próprio. Por isso, devemos sempre lançar os olhos para o futuro. Quanto mais nos elevarmos pelo pensamento acima da vida material, menos nos sentiremos feridos pelas coisas da terra, melhor administraremos nossas emoções e mais próximo do progresso moral, com equilíbrio, chegaremos. E se eu me conheço, se eu começo a entender que aquela raiva chega e ela pode ir, eu a liberto, que ela é só uma companheira no sentido de me proteger, aquele ódio pode virar, na verdade, o perdão. Se eu começo a trabalhar essa questão, tudo fica diferente. E então, podemos concluir que a vida de Jesus, ela foi para nós um hino de paz. Ele nos ensinou muito. E ele mandou, ele deixou aqui sementes também, depois da passagem dele. Nós tivemos vários exemplos. Dentro da doutrina nós temos infinitos exemplos. E eu termino com uma oração que foi imortalizada nas páginas da história, que nos ensina a tratar essas emoções, mas do fundo da alma, sem deixar imperar o orgulho. E então, esse que passou aqui pela terra, assim como Jesus, deixou essa oração para nós, foi São Francisco de Assis. E ele pede ao Senhor: faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, faz que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E ele, São Francisco, Chico, vários outros, né? Todos os trabalhadores da casa de Jerônimo Mendonça são instrumentos dessa paz, nos proporcionam, através das palestras, através do acolhimento, dessa chegada maravilhosa, tratarmos as nossas emoções de uma maneira carinhosa, para que nós alcancemos esse progresso, para que nós sejamos seres diferenciados, para que nós não possamos comparar por que o outro se desespera perante a morte e eu não. Eu não tenho que preocupar em comparar, eu tenho que preocupar em conhecer e entender que tudo tem a sua causa, tem um porquê. E a doutrina tem uma vastidão de recursos, de tesouros que nos auxiliam nisso. E um desses tesouros, eu me chamou muita atenção o nosso querido irmão, esse livro aqui é um livro que eu trago na cabeceira. Fonte Viva é maravilhoso. E infinitas outras obras. E então, tem esse aqui, que chama Agenda Cristã do Chico. Eu iniciei um curso no ID, lá em Santa Luzia, para médiuns. Infelizmente, por força de circunstância, eu tive que parar. Mas lá eu aprendi, porque a gente vive aprendendo, eu estou aqui aprendendo, porque eu estou falando, mas eu sou o primeiro a ouvir. E lá eu fui orientada, né, por todos que estavam participando, que essa agenda cristã aqui, que é esse livrinho, você poderia nos servir de instrumento para o autoconhecimento. E eu, a partir daquele dia, faria um exercício diário. Então eu tenho um caderno e tenho a agenda cristã do lado. Diariamente eu escolho um horário do dia, eu abro a agenda cristã e ali eu tenho um ensinamento que eu extraio dali. Então, por exemplo, o corajoso, vou abrir aleatoriamente, o corajoso suporta as dificuldades, superando-as. Já o temerário afronta os perigos sem ponderá-lo. Aí me foi orientado que eu extraísse esse ensinamento, colocasse ele no meu caderninho e depois eu escrevesse, começasse a meditar, o que eu entendi sobre aquilo, o que tocou. E eu comecei a fazer isso, e eu confesso que para mim isso tinha um efeito muito grande. E eu comecei a entender, poxa, o corajoso suporta a dificuldade. Aí eu comecei a refletir, será que eu sou corajosa? Será que essa emoção da coragem me toma quantas vezes no dia? E aqui tem outras emoções que nos fazem refletir. E é claro que eu falei assim, hoje quando a Márcia ligou, eu falei assim, não, eu vou lá no Jerônimo Mendonça e eu vou levar, eu encontrei esse aqui, só que pequenininho de bolso, falei, eu vou levar esse exemplar aqui para mim dar para alguém lá da casa, né? Quantos anos a senhora tem? Desculpa. 72. E o senhor? Então, mas aí eu vou fazer assim, as damas estão na frente, concorda? Em homenagem a essa geração 70, 70, 80, 90, que eu amo, eu vou passar para as mãos da nossa irmã, como que chama? Rita, olha que nome bonito, né? Esse exemplar do Agenda Cristã. E os nossos irmãos que quiserem, tem muito, gente, não precisa ser esse, né? Fonte Viva, tem infinito, para nós tratarmos essas emoções, para nós sermos mais felizes. E quando eu sou feliz, quando eu me descubro, eu consigo auxiliar as outras pessoas. Porque tem aquele ditado que fala a verdade. Não adianta eu falar que eu te amo se eu não amo a mim mesma. Eu tenho que me amar primeiro, né? Porque o exemplo arrasta. E quando eu viro pro meu filho e falo, eu te amo, meu filho, e eu maltrato, ou ele vê eu tratando mal, eu não me cuido, como que eu vou dar o exemplo? Né? Então eu agradeço muito, vou passar aqui as mãos da minha querida irmã Rita. Tá, Rita? Muito obrigada. Usufrua. Deus te abençoe. E eu acredito que você, a partir de hoje, não vai ter problema com essas emoções, não. Você vai chegar, conversa com ela. Mas eu já estou curada. Você me roubou, a sua mãe me roubou a cena. Eu achei que era só eu. Mas tinha sua mãe, né? Ah, que legal. Agora é o momento de eu externar minhas emoções. Agradeço imensamente. Hoje eu recebi um presente muito grande de estar aqui. Tá? Eu estou saindo daqui recheada de coisas boas, de sentimentos. Aprendi muito com vocês. E esse ambiente aqui ele é maravilhoso. Eu olho para o rostinho de cada um aqui, eu sinto uma energia, uma vibração maravilhosa. Agradeço muito a vocês por terem me ouvido e eu poder ter compartilhado as minhas emoções de vida com vocês.
tá? E essa é a contribuição que eu tenho para levar para vocês, tá? A ideia de que vale a pena entender as emoções, para nós sermos melhores e seguirmos principalmente o ensinamento de Jesus, tá? E podemos ser luz para nós mesmos, inclusive, que aí depois eu consigo refletir na vida dos outros. Um grande abraço, muito obrigada. Elizabeth, nós aqui agradecemos. Que pena que a gente ficou só te conhecendo hoje. Nossa, a gente poderia ter te conhecido há muito mais tempo, né? Que bom, que bom. Você leve o nosso abraço aos seus dois filhos. Flávio, Henrique e Miguel. Flávio, Henrique e Miguel, e ao seu esposo também. Flávio. E a todos os trabalhadores da Associação Espírita Padre Antônio Vieira. Tá? Como a Márcia aqui está também representando lá. Queremos agradecer a todos também pela presença. Quero avisar que nós temos a agenda cristã, no mínimo uma nós temos ali. Se alguém tiver interessado, no mínimo uma nós temos. Eu não sei se tem mais. Porque é muito interessante. São tópicos pequenos, curtinhos. pequenos e ajuda muito a gente. Então, se alguém tiver interessado, pode me procurar. E vamos lá. Queremos lembrar que nós temos estudo sistematizado da doutrina espírita todas as segundas-feiras, às 20 horas. Quem quiser comparecer, está convidado. Né? E também temos a Escola Espírita de Evangelização todas as quintas-feiras. As coisas foram acontecendo e hoje nós estamos podendo atender as crianças todas as quintas-feiras. Então, quem tiver os seus pequenos, que possam trazê-los. E conforme a gente avisou a semana passada, nós não estamos usando mais os copinhos plásticos para poder fazer para distribuir água fluidificada. Nós vamos hoje estrear os nossos copinhos, que estão todos limpinhos, tá? Podem ficar tranquilos. É um ato ecologicamente correto, porque a gente estava usando copo plástico, a gente usa uma vez e joga fora, e a natureza, nós temos que tomar conta do nosso planeta. Então, nós vamos começar a usá-los hoje. Hein? Oi? Não, quero que você sentar. Tá? E eu vou convidar a tia Rita, como ganhou um presente, eu quero que você nos dê o nosso presente agora, fazendo a prece final, a fluidoterapia e o passo coletivo. Tia Rita, por favor. Queridos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram neste salão, neste momento eu convido a todos para elevar os pensamentos a Deus Pai de misericórdia, Jesus nosso Mestre, nosso amigo, a espiritualidade amiga, os médicos, enfermeiros e trabalhadores da seara do bem. De luz, amparo e proteção para todos aqui presentes. Que neste momento seja derramado sobre as nossas cabeças vibrações de paz, de luz, de compreensão, de esperança em dias melhores. Esperança para a solução dos problemas materiais. Pedimos também, querido Mestre Jesus e a espiritualidade amiga, que leve estas vibrações até os nossos lares, os nossos familiares que lá deixamos. Que essas vibrações de paz e esperança cheguem até os leitos de hospitais, os orfanatos, os asilos, os cárceres, os moradores de rua. Que o Mestre Jesus possa ampará-los com o vosso beijo amor nestas noites vazias. Que estas vibrações e este amparo cheguem a todos os lares onde temos pais desempregados,
faltando recurso para o sustento de sua família. Eles recebam o vosso amparo, a vossa orientação para superar tamanhas dificuldades. Pedimos também, querido Mestre Jesus, pelos pais de família que têm seus filhos envolvidos no mundo do crime e da droga. Eles tenham força, esperança e amparo para superar as dificuldades. Pedimos também, querido Mestre Jesus, a espiritualidade amiga,